Graças a Deus, queridos, tudo bom com vocês? A palavra de Deus aí que hoje iremos aprender é um texto bastante conhecido. Eu acredito que a grande maioria, de uma forma geral, já deve ter ouvido falar. Mas eu meditando um pouco mais aí nessa palavra, o Senhor sempre ele vai esclarecendo algumas coisas e vai sempre renovando alguns entendimentos que a gente vai adquirindo aí ao longo do tempo. E eu acredito que essa é a grande beleza da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se renova, ela está sempre atualizada, contextualizada, ela nunca sai de moda, ela é algo que ela se aplica a nossa vida hoje, vai se aplicar à vida de muitos daqui a alguns anos atrás e se aplicou na vida de muitos no passado. Enfim, essa é a beleza da palavra de Deus. Ela pode ser usada em tempo e em fora de tempo, e o Senhor tem sempre algo a tratar na nossa vida aí por meio de sua palavra. Então a palavra de hoje, ela se encontra lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Então Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu acredito que você já deve ter ouvido aí essa palavra, você já deve ter visto isso aí em letreiros de caminhão, em carros, enfim. Esse versículo ele é bastante conhecido, mas eu tenho aprendido que por trás daquilo que está escrito na palavra de Deus está o que realmente o Espírito Santo quer tratar com a sua igreja. Então, tudo posso naquele que me fortalece. O que é que de fato eu tudo posso? Então, eu acredito que esse momento que iremos passar aí em meditação da palavra de Deus irá trazer muitas coisas à sua vida, irá esclarecer muitas coisas e a gente vai entender o que de fato o apóstolo Paulo estava querendo dizer quando deixou isso registrado para nós, registrados aí para a posteridade aí, em que tudo podia naquele que o fortalecia. Então, para darmos início aí, a gente precisa entender o que estava sendo dito. Então, para a gente entender, a gente tem que entender o contexto. Você volta um pouco aí para o versículo 11, você vai ver o que está dizendo: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, viver contente em toda e qualquer situação, isso é algo que a gente precisa aprender, porque muitas vezes a nossa alegria está baseada em circunstâncias que a gente vive hoje. A gente precisa entender que precisamos viver contentes em toda e qualquer situação, pois muitos têm naufragado na fé justamente por isso, porque têm aprendido um evangelho onde parece que as pessoas não passam por situações difíceis, onde parece que a gente nunca pode passar por adversidade simplesmente pelo fato de ser evangélico, justamente pelo fato de servir ao Senhor. E eu estava conversando isso recentemente com a minha mãe, se o fato de nós sermos evangélicos nos livrasse de todo e qualquer problema, muitos queriam ser evangélicos, mas a gente sabe que isso não é uma realidade. A gente sabe que isso não faz parte da verdade, porque o próprio Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas existem pessoas que quando leem um versículo como esse, tudo posso naquele que me fortalece, se sente tipo assim: eu tenho a força! Super forte, porque acha que vai conquistar tudo que está à sua frente. A gente vai ver mais à frente que não é bem isso que está querendo ser dito aqui. Porque lá em 1 Timóteo 6 vai falar de fato: grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. E piedade aqui nada mais é do que a devoção e o amor pelas coisas religiosas, pela nossa religiosidade. A gente vê que o estar contente por todas as situações que a gente passa, em meio a todas as situações que a gente passa, a gente vai ver que faz parte também da nossa religiosidade, da nossa religião, sabe? Porque muitas vezes a gente precisa aprender a lidar com as situações difíceis. Então, a gente volta um pouco lá para o versículo 12, você vai ver algo poderoso, o apóstolo dizendo: tanto você está humilhado, como também sei ser honrado.
de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto em fartura como em fome, assim de abundância como de escassez. Isso vai diretamente a esse novo evangelho aí que tem sido pregado e ensinado, de que o crente não passa por situações difíceis. A gente vai ver aqui o apóstolo dizendo que ele soube passar pelo momento de fome, mas também soube lidar com o momento de fartura. Ele soube passar por perseguições, ele passou por várias adversidades. Ele diz que em tudo e em todas as circunstâncias ele já tinha experiência. Note que as atribulações, quando vêm sobre nossas vidas, nada mais é para que a gente venha ter experiências. Esse é o propósito, e existem algumas experiências que o apóstolo deixou registrado para nós. Uma delas se encontra lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 11 ao 13, ele vai dizer que até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, fomos esbofeteados e não temos morada certa. Nós nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados, note, o lixo do mundo, escória de todos. Veja que situação difícil o apóstolo se encontrava. Você vai entender o que o Espírito Santo está querendo tratar conosco nesse momento. Lá em 2 Coríntios, você vai ver no capítulo 6, no versículo 10, vai dizer assim que entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Ele está falando aqui de paz, ele está falando aqui do Espírito Santo de Deus, ele está falando de alegria, ele está falando de contentamento, contentamento este que independe das situações e circunstâncias em que o apóstolo estivesse passando. Ele era contente, porque ele sabia que maior era aquele que estava com ele, maior era aquele que estava nele do que aquilo que está no mundo. E diante de tudo isso, o que é que de fato o apóstolo estava querendo dizer em Filipenses 4,13, quando ele disse que tudo posso naquele que me fortalece? Será que é tudo posso conquistar naquele que me fortalece? Não! Ou tudo posso suportar por meio daquele que me fortalece? Eu vou te dizer que eu acredito que é a segunda opção, porque o que está sendo dito aqui e o que tem sido pregado recentemente é muito diferente. Temos usado esse versículo muito mais para as coisas que queremos conquistar. Se eu quero conquistar um emprego melhor, eu tudo posso naquele que me fortalece. Se eu quero ter a minha vida curada em alguma área de enfermidade, tudo posso naquele que me fortalece. Parece mais uma mandiga, parece mais um mantra que vai me ajudar a conquistar aquilo que eu estou querendo. Mas na verdade o que está sendo dito aqui nesse versículo, que o apóstolo está dizendo aqui com esse versículo, é que ele podia suportar qualquer adversidade justamente pelo fato de quem era que fortalecia a ele. Então, o que o Senhor quer tratar conosco nesse momento é que a gente venha entender que todas as atribulações que a gente passa é para nos dar experiência. E a gente, quando se entrega nas mãos de Deus, quando a gente passa a ser morada do Espírito Santo de Deus, ele nos dá uma capacidade sobrenatural de suportar todas as coisas naquele que me fortalece. Isso traz para mim um grande sinal que a minha força não é minha, a minha força ela vem do Espírito Santo de Deus, a minha força ela vem de Deus. Então, num momento como esse, onde a gente está passando aí de pandemia, de crise, onde que o mundo está desesperado, onde que os prognósticos não são os melhores, mas a gente precisa entender que tudo a gente pode suportar por meio daquele que nos fortalece. E aquele que nos fortalece é o Senhor Jesus. Aquele que nos fortalece é o Espírito Santo de Deus em nós. Então, que a gente entenda que maior é aquele que está em nós do que aquele que no mundo está. Então, com uma palavra como essa, Filipenses 4,13,
tudo posso naquele que me fortalece. Ela venha gerar em você uma capacidade sobrenatural de suportar todas as adversidades que ainda há de vir e passar por elas contente, enriquecendo a muitos, feliz, porque feliz também é algo da nossa religiosidade, é algo que a gente deve incluir no nosso dia a dia com Cristo, estar contente em toda e qualquer situação que a gente venha a passar. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o nosso amigo Espírito Santo venha ser aquele que governe nas nossas vidas e que a gente entenda, queridos, que sem Bíblia nós estamos sem comida. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém.